Se você não lê esse mangá, você perderá o próximo grande marco das fantasias. Tower Dungeon é o melhor e mais original mangá de fantasia da atualidade. Ele é uma obra dark, muito íntimo e pequeno em escala, porque diferente de outras fantasias tradicionais, que a escala é gigantesca, se passa em vários reinos, com magias e espadas enormes, aqui a história se passa apenas numa torre e num reino, principalmente numa torre flutuante, cheia de dungeons, em que cada andar se tem monstros, armadilhas e espécies de chefões, se assim eu posso dizer. E a história, com seus diálogos meio tarantinescos, até passa de fundo que existem tramas políticas, guerra de tronos, exércitos, mas o foco principal desse mangá é a dungeon e a princesa que precisa ser resgatada, assim como vários mistérios. E presta bem atenção, quando eu falo vários mistérios, é porque os mistérios desse mangá vão ficando cada vez mais profundos, parecendo até a sua ex-namorada depois de pedir um tempo de 3 meses porque ela estava confusa. Ela vai voltar toda profunda, assim são os mistérios desse mangá, profundos. E com o estilo de fantasia dark que logo de cara me lembrou Dark Souls, Elden Ring, enquanto eu passava as páginas, eu não podia ignorar o fato que ler esse mangá passa um sentimento de estar jogando um Souls-like, com os protagonistas se movendo pela torre cheio de dungeons, as dificuldades de navegar cada vez mais pelo mapa, as criaturas, o jeito que o autor projeta nos painéis cada quadro, monstros, personagens, paisagens, tudo é desenhado como grande, preenchido, lá ele de novo, como se não houvesse espaço em branco no mangá, a menos que seja proposital, em que cada linha e cada painel é perfeitamente colocado para se juntarem e formarem um quebra-cabeças completo no futuro. Sem contar que o trio de protagonistas é perfeito e fazem algo que não vi nenhum outro mangá de fantasia fazer em muito tempo. Fazem você de fato se sentir como se fosse o quarto membro daquele grupo. A história, ela começa seguindo Yuva, como ele se intitula, o supremo alimentador dos animais. Basicamente, a família do Yuva é um bando de caipiras que vivem da terra e da fazenda, e entediado daquela vida de fazer todos os dias a mesma coisa, a mesma rotina, até porque essa vida de casar com a prima e alimentar galinhas não é das mais legais, né? Porém, o Yuva, vendo o anúncio de convocação de voluntários, descobre que a princesa foi raptada por um mago e levada para a torre flutuante, e vendo uma oportunidade de sair do interior, ele decide se alistar nessa missão. E o legal é que o avô dele só fala: "Ah, Yuva, você quer ir pro exército? Toma essa armadura e escudo que eu usava na minha época de guerra também." E você fica tipo, suspeito, viu? Essa armadura parece ter algo estranho aí. E lá se vai o Yuva com a sua mochilinha, armadura velha e o seu escudo ajudar na torre. O Yuva, ele é um caipira. Ele é mega inocente e simples no seu jeito de falar e se portar. Só que não confunda a inocência com ser bobão. Na hora de matar, na hora de se defender e na hora de lutar, ele vira um completo animal. Mas ele, por ser do interior, é meio brega e não sabe se portar direito ao lado das pessoas. Inclusive, esse mundo, ele é cheio de raças e tipos diferentes de seres vivos. E é muito legal ver o Yuva reagindo a essas outras raças. Ele acaba representando o leitor na curiosidade e empolgação com coisas novas. Só que principalmente agora no início da história, o Yuva, ele é subestimado pelos outros, justamente por ser um caipira que se empolga com tudo e nunca viu nada. Porém, o Yuva guarda um mistério. Ele é forte para um caramba e por algum motivo o Yuva, ele é mais forte, mais tanque, salta mais longe e mais resistente que as outras pessoas. Na verdade, esse mistério é revelado mais pra frente e é um motivo bem foda relacionado com a descendência do Yuva. Tanto que ele é escalado para a sua primeira grande missão, porque ele consegue carregar 2 baús gigantescos como se não fossem absolutamente nada. E o líder da exploração da torre, ele convoca Yuva como escudeiro para carregar o peso que só o Yuva conseguia carregar. Inclusive, nosso primeiro contato com a torre e a dungeon é muito Souls-like. A arquitetura, as armaduras. Eu vou falar mais sobre a arte mais pra frente no vídeo. Só que eu não posso deixar de comentar, inclusive, algo que eu não vi ninguém mais comentando, mas eu acho foda, que são os detalhes nas armaduras. Cada armadura é bem única e representa muito bem a personalidade de cada personagem. Bem interessante esses detalhes na obra. Nessa primeira missão do Yuva, você vê o grupo subindo pela torre e se esgueirando naquela arquitetura vasta, passando por cada dungeon e cada andar da torre e os primeiros monstros que vemos, e de repente o Yuva cai numa armadilha. E o grupo todo tem de se reposicionar e mudar a estratégia para proteger o Yuva, que estava levando a carga. Muito fenomenal essa atmosfera de exploração
missão, armadilhas e mistérios na dungeon. E prosseguindo nos andares, o grupo se dá de cara com um mini chefão. Olha só que arte fenomenal esse mini boss aqui, bem Elden Ring esse bichão. E no final dessa primeira missão, as pessoas começam a desconfiar do Yuva. Ele não é só um caipira qualquer, que ele tem um molho. Ao passo que a carga importante que Yuva estava carregando nada mais era do que sal de cozinha. Um baú cheio de sal de cozinha, porque o chefe daquele andar era uma espécie de lesma, que só seria derrotado por sal, até porque ele era uma lesma, né? E quando seu grupo todo é encurralado, o Yuva, ele pula de uma pilastra de 10 metros de altura, dá um salto gigantesco e cai em cima dessa lesma gigante com o sal, derrotando assim o boss. E todos notam a partir daí que o Yuva, ele é diferente. Ele faz toda essa proeza e só quebra um braço no processo. Esses dias na academia com a minha namorada, eu aumentei só 5 quilos no agachamento e eu vi o teto branco. Agora imagina saltar dessa longa distância e de uma altura de 10 metros carregando 80 quilos de sal, e no máximo que acontece comigo é quebrar um braço. O nosso prota, definitivamente, ele é feito diferente. À medida que o Yuva vai se provando cada vez mais nas missões, mostrando que ele tem o potencial, que ele tem o drip, ele começa a receber treinamento e se torna membro de uma espécie de equipe de elite. Basicamente, os 3 jovens mais promissores do exército recebem a missão de chegar no topo da torre e resgatarem a princesa. E o grupo é composto pelo Yuva, o nosso proto-caipira, o Elico, ele é o líder do grupo dos 3 jovens, ele é o mais experiente, com mais tempo de exército e mais missões realizadas. Sua especialidade, inclusive, é o arco e flecha. E o interessante desse personagem é que quando a responsabilidade dessa missão cai nos seus ombros, o Elico, por seu líder, acaba sentindo o peso de tudo. A pressão e a ansiedade começam a consumir ele, mas ao mesmo tempo o Elico não pode deixar isso transparecer muito, porque ele é o pilar e o líder daquele grupo. Então essa ansiedade acaba se tornando numa crise de pânico. E interessante como a crise de pânico começa com ele tendo dificuldade de urinar de tanta ansiedade. Coitado. O terceiro membro do grupo é a Lillicen. A Lillicen é uma personagem que você começa odiando e termina amando, porque ela de início é mega mimada, se sente superior ao Yuva e tem inveja dele. Fica se perguntando por que as pessoas estão dando tanta moral e destaque a um caipira. Mas logo você entende que a Lillicen é uma prodígio. Alguém que desde cedo teve de aguentar a pressão de treinamentos rigorosos e muitas exigências para se tornar uma maga talentosa. E quando ela faz as pazes com Yuva, você meio que começa a shippar os dois. E a Lillicen e o Yuva, eles têm uma dinâmica muito engraçada nos capítulos mais atuais. Eles meio que se conectam por meio de um anel que permite que os dois compartilhem os pensamentos de um com o outro. E é muito engraçado como a Lillicen percebe que os pensamentos do Yuva são agitados e simples, com ele dizendo por pensamento que acha a Lillicen bonita quando ela tá de boca fechada. E a Lillicen é uma maga de fogo foda, muito legal ver como ela usa magia de fogo, que são quase que explosões, e quando ela tá esgotada de magia, ela precisa dormir para recuperar a mana. Ou então, quando ela está sem magia ou esgotada, ela usa de artefatos como os brincos para produzir fogo. E o legal do grupo é que nenhum deles é perfeito. Todos têm pontos fortes e fracos, tanto mentalmente como em habilidades físicas. Como cada um deles se completam e como você vai se aproximando do grupo ao vê-los passando dificuldades na dungeon, naqueles espaços apertados e confinados, ou então em meio a armadilhas de monstros ou até armadilhas de outros aventureiros. Como eles têm de estar sempre alertas e como o fardo que eles carregam da missão grandiosa demais faz com que o leitor se sinta como o quarto membro, como se nós estivéssemos carregando o fardo junto deles, dos protagonistas dessa grande missão. A princesa Ignélia é quem deu início a toda essa jornada. O rei foi morto por um feiticeiro maligno cheio de serpentes ou tentáculos mais 18 e por algum motivo nos seus planos ele raptou a princesa e a levou para essa torre do dragão, onde a mantém presa no andar 100. E ao longo da jornada a princesa vai se comunicando com os guerreiros por meio de magia, principalmente nos sonhos. Só que o reino, também desesperado e não confiando apenas no exército, acabou criando uma missão para todos os aventureiros do mundo. Quem conseguir
conseguisse salvar a princesa, receberia a mão dela ao casamento e o direito de ser rei, o que causou uma confusão com milhares de aventureiros e seres mágicos também embarcando na jornada para salvar a princesa. Alguns aventureiros se opondo ao grupo do Yuva e outros se unindo. E um dos mistérios mais interessantes de acompanhar na obra é descobrir que por algum motivo o Yuva está relacionado com a família real, com a princesa. O Yuva, por algum motivo, tem parentesco com a família real. E quando ele descobre isso, ele fica triste, porque se ele é da família real, então ele não vai poder se casar com a princesa quando ele encontrar ela e resgatá-la. Olha o pensamento desse cara. Parte do motivo que Tower Dungeon é tão bom e tão certeiro em cada capítulo é porque o autor, ele é simplesmente um dos maiores mangakas do mundo. O Nihei, um dos melhores autores e desenhistas da história do Japão. O cara fez Blame, Knights of Sidonia. O cara é tão foda que já até escreveu uma história pra Marvel. E ele inspirou vários outros mangakas e vários outros mangás, como por exemplo Fire Punch, Chainsaw Man. E somente o Nihei é capaz de passar com maestria nos painéis a solidão. Não é à toa que ele fez milhões, veja bem, milhões de dinheiro com o mangá de um cara andando simplesmente no espaço, sem dizer nada, e fez essa história parecer interessante. Blame é basicamente o mangá do Google Maps espacial, e o cara ainda conseguiu fazer a gente gostar disso. E eu acredito que a melhor expressão de como o Nihei é fantástico no que ele faz é justamente com a introdução da Condessa Loa na história, uma metamorfa heroína que vira dragão. Esse é o poder dela, virar dragão. E quando ela aparece em cena, essa condessa, ela tem uma postura nobre e orgulhosa, como se nada no passado pudesse a vencer ou representasse algum problema para ela. Essa personagem é introduzida como se ela fosse a protagonista daquele mundo. E de repente, quando ela vira um dragão e sai voando pelos céus, dizendo que ela vai salvar a princesa, você até escuta uma música de herói de fundo. E por um momento você acha que a jornada está acabando. E tudo será resolvido por essa heroína que vira dragão, para no final ela ser destruída pela torre, assim como todas as expectativas do leitor. E então, temos esse painel logo em seguida da torre, representada como bela, gigantesca e opressora, com seus 100 andares, no qual no último andar está a princesa. E nem mesmo os maiores heróis do passado são capazes de vencer essa torre, porque agora a jornada é da nova geração. A jornada é dos novos heróis que estão por surgirem. E somente o Nihei é capaz de fazer isso com a história, de passar esse sentimento de grandeza e de solidão ao mesmo tempo que você sente o peso e a pressão de que cada protagonista tá passando. Sério, até arrepio com isso. Eu diria que o único defeito de Tower Dungeon são os poucos capítulos lançados. Atualmente estamos no capítulo 15 da história, com uma frequência de publicação de apenas um capítulo por mês. O que é triste, pois a cada novo capítulo você vicia nessa história e quer ler os fóruns e teorias sobre Tower Dungeon. Em média, temos 40 páginas por capítulo. E meio que eu entendo a demora para lançar cada capítulo, porque vejo o tanto de capricho que o Nihei coloca nessa obra, com os diálogos fechadinhos e a arte fenomenal. Não sabemos quanto tempo a história vai durar, pode durar 3 anos, 5 anos, mas eu sei que estamos diante da nova maior fantasia da atualidade, que daqui a uns 2 anos vai ficar famosa e você vai ver youtubers grandes recomendando. Então, sério, vocês precisam ler essa obra agora. A arte, o mundo, a história, tudo nela é fantástico. Burrice seria não ler esse mangá. Eu sou Mingle e, como eu sempre digo no final dos vídeos, eu espero que você seja feliz. De verdade, que você seja muito, muito feliz.